Fala designers, tudo bom com vocês? Tô soltando para vocês aqui hoje esse tutorial, soltei uma imagem no Instagram, teve uma repercussão bacana. Então tô soltando um tutorial aí como que foi feita essa imagem. Espero que vocês aprendam alguma coisa, espero que vocês gostem. E se curtiu, lembra de seguir o meu canal no YouTube aqui, lembra de seguir meu Instagram. E é isso aí, bora pro vídeo, valeu! Bom, eu vou mostrar para vocês aqui então como que eu fiz esse PSD, tá? Trabalhei de uma forma bem simples. Não trabalhei como deveria, trabalhei de uma forma simples, mas de uma forma que fique fácil para vocês entenderem e produzir um conteúdo desse rápido para usar aí na rede social, né? Um conteúdo simples e rápido. Eu vou abrir aqui o meu PSD. Vamos começar aqui pela minha primeira camada, tá? Esse aqui é o meu background que eu estou usando. Esse aqui foi um background que eu gerei através de uma foto RAW com inteligência artificial. Então eu peguei um arquivo em RAW, vou passar o site para vocês baixarem essa ou outras imagens. E junto com a inteligência artificial eu construí ela e aí ela acabou ficando desse jeito, tá? Tratamento, algumas coisas ela acabou ficando assim. Vou fazer um vídeo depois explicando só como que eu fiz essa foto, tá? Em seguida, eu tenho aqui em cima uma montanha que é para poder ter um acabamento para colocar a minha lata. Eu recortei essa foto. Você pode vir aqui com a varinha mágica aqui, em torno de 70%, e só clica aqui. Ctrl Shift I para inverter a seleção e criei essa máscara, tá? A máscara você só clica aqui em cima. Então você dá um Ctrl Shift I e clica aqui, ele faz a máscara. Beleza? Então eu tenho duas imagens aqui na minha camada agora. Vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma cor sólida. %. Vou jogar ela aqui para cima, tirar o... soltar ela aqui. Vou colocar no modo de sobreposição luminosidade. Então aqui está a minha imagem das pedras e aqui está a minha pedra de fundo, né, minha montanha. Quando eu coloco em luminosidade, você vai ver que aqui eu tenho um tom de cor e aqui eu tenho outro tom de cor, tá? Que seria esse, meio azulado. Eu preciso deixar essa cor parecida com essa, para parecer que essa montanha estava nessa foto. Como que eu fiz isso? Eu fiz uma máscara de matiz saturação. Tirei a saturação dela e mexi na cor. Você clica aqui em colorir, tá vendo? Para poder, você ativa essa opção colorir. E aí eu fui tirando, né, lógico, com essa máscara ativada, eu fui tirando a saturação dela aqui e fui mexendo aqui na minha escala de cores, até ela ficar parecida com a de cima. Ela não ficou 100%, mas ela ficou bem parecida. Feito isso, eu fiz uma outra máscara de matiz saturação. Entrei aqui no vermelhos, nos azuis, nos cianos. Não, foi nos azuis. Entrei aqui nos azuis e tirei um pouco da saturação dela, tá? Então vamos lá, vou ativar ela aqui para vocês verem. Eu tirei um pouco da saturação dela, que ela estava muito forte. Eu vim aqui e tirei um pouco da saturação. Na minha segunda máscara. Feito isso, eu dupliquei o meu background. Joguei ele para cima aqui, a minha camada de background. Eu faço um filtro de desfoque nele, desfoque gaussiano, bem alto aqui, em torno de 200, 300. Dei um OK. E aí eu selecionei essa opção aqui, ó, para ele ficar aqui, ó, para ele criar uma máscara de corte. Então ele vai aderir à minha máscara de baixo, tá? As minhas duas máscaras de saturação também tá assim. Se eu tiro ela aqui, ó, ela vai fazer a minha máscara na camada inteira. Então eu peço para ela, as três camadas aqui na verdade, elas vão acoplar a essa camada aqui de baixo, tá? Então esses três efeitos aqui vão funcionar só nessa aqui de baixo. Beleza, posso deletar isso aqui agora.
Essa camada aqui, eu estou trabalhando ela com luz indireta. Então ela cria um efeito de iluminação. Ela pega a iluminação da minha cena e joga para essa pedra. Eu consigo movimentar ela aqui, ó, para poder deixar a luz para cima ou para baixo. Então eu consigo deixar a luz aqui só aqui em cima, de acordo com a luz que está na minha cena. Feito isso, eu fiz uma segunda camada de matiz, uma terceira camada de matiz e saturação. Tirei a saturação, tirei a luminosidade e mexi um pouco na cor. Eu puxei ela aqui um pouco pro azul. Então eu tirei, se você ver aqui, ó, eu joguei ela um pouco pro azul. Então eu saí um pouco daquele fundo amarelo e joguei um pouco pro azul. Porque o meu produto, ele é azul. Ele tem um pouco de verde, né? Então eu saí um pouco desse amarelão para ir um pouco pro azulado, esverdeado. Então vamos lá. Beleza. Feito isso, aí eu começo a trabalhar com a minha lata. Então eu jogo a minha lata, posiciono ela mais ou menos onde eu quero na minha cena. Tá? Posiciono ela aqui no centro, principalmente. E aí eu venho construindo essa cena. A primeira coisa que eu fiz foi recortar a pedra aqui, ó. Então eu criei uma máscara, né? Criei um grupo, joguei ela dentro desse grupo. E fiz esse pequeno recorte aqui na parte de baixo. Beleza. Segunda etapa. Feito o recorte, eu fiz uma sombra aqui com o pincel. Segurei o Ctrl, cliquei na minha lata, peguei um pincel, peguei um tom aqui de baixo desse preto aqui da pedra e passei aqui, ó, suave, numa camada nova, tá? Feito isso, aí agora eu vou escurecer a parte de baixo e vou clarear aqui nessa parte de cima aqui, entendeu? Como que eu faço isso? Eu faço uma camada de nível, crio uma camada de nível, aumento ela aqui a intensidade e aumento ela para cá, para ela escurecer. Ela escurecendo, vou até excluir minha máscara aqui, ó. Fiz uma camada de nível, ela vai vir assim para vocês, ó. Opa. Ela vai vir assim. Ela vai vir assim, ó. Na máscara inteira, certo? Na camada inteira. Então ela vai escurecer a camada inteira. Eu vou clicar na máscara, vou dar um Ctrl I para inverter essa máscara. Então estou apagando essa máscara. Eu vou pegar a minha latinha, vou segurar o Ctrl e vou clicar nela. Então ele cria uma seleção. E aí eu venho aqui em cima dessa máscara com um pincel branco, mudo aqui para branco, e eu vou pintar aqui, ó, só onde eu quero que ela apareça. Tá vendo? Eu vou pintando aqui. O meu pincel aqui tá em 46. 46, 52 agora, né? 50. E aí eu vou pintando aqui onde eu quero que ela apareça. Vou voltar aqui para minha original. Beleza. Então eu pintei essa parte de baixo aqui com uma máscara escura. Eu fiz a mesma coisa aqui na minha máscara de cima, porém ao invés de eu diminuir aqui, o que eu fiz? Ao invés de eu diminuir aqui para ela escurecer, eu puxei para cá para ela clarear. Entendeu? Para ela dar essa clareada. E aí a mesma coisa. Ela vai vir com a máscara, fiz a seleção e pintei só a parte de cima aqui, ó. Pintei só a parte de cima, só essa ponta aqui. Tá? Não tem problema se dar uma estouradinha. Feito isso, para ambientar essa lata, para essa lata ter a mesma cor, que ela tá fora do tom do fundo, eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Eu peguei esse background aqui, dupliquei ele, joguei ele aqui para cima. Vocês vão ver ele aqui. E coloquei ele aqui em luz indireta, tá? É o mesmo background ali de cima. Tá vendo? É o mesmo background. Porém aqui ele tá com luz indireta também. E aí eu tenho esse efeito aqui. Poderia até dar uma clareada aqui para ela não ficar tão forte. Beleza. Voltando aqui na minha máscara, tá?
Aí eu fiz uma camada aqui embaixo da minha lata de sombra. Segurei o Ctrl, cliquei na minha lata para fazer uma seleção. Peguei uma cor aqui escura, do meu background mesmo, tá? Um tom escuro. Pintei essa camada. Pintei essa camada aqui, ó. Tem uma camada aqui atrás com tinta. Tá vendo? Pintei. Dei um Ctrl T. Segurei a tecla Ctrl e puxei ela para baixo aqui, ó. Para ela fazer uma sombra aqui atrás. E depois fiz um desfoque gaussiano. Ou um desfoque shift, né? Uma inclinação shift. Que aqui na galeria de desfoques, inclinação shift. Que aí ele desfoca do meio para o fundo só. Coloquei o modo de sobreposição dela em multiplicação. Peguei uma borracha aqui e apaguei um pouco aqui. Dei uma apagadinha aqui para ela não ficar 100%. E depois eu peguei uma outra camada, que é essa aqui de baixo que vocês estão vendo, que é uma segunda sombra. Tá vendo? Ela é achatada. Simplesmente peguei o meu pincel, achatei ele aqui, ó. Vim aqui e fiz o meu pincel. Depois eu peguei ele aqui, quer ver? Peguei ele aqui e joguei ele aqui para baixo, tá? Estiquei ele aqui até ele casar certinho aqui de baixo. Então, sombra foram só essas. Dá para trabalhar muito melhor essa sombra, mas como é um trabalho rápido para rede social, eu resolvi não inventar muita moda e fazer o mais simples possível. Então vamos lá, eu tenho a minha lata, eu tenho a minha sombra. Agora eu vou trabalhar os meus efeitos. O primeiro efeito que eu trabalhei foi colocar um sol aqui atrás, porque eu queria sombra, eu queria luz aqui nela. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei um sol. Esse sol, eu peguei um brilho. Eu peguei um efeito de brilho. Trabalhei ele aqui com sobreposição linear, superexposição linear. Ele exclui o preto e mantém o branco. Fiz uma máscara nele, né? Então vamos lá. Vou mexer na máscara aqui, ó. Ele vem assim pra mim, tá? Aí eu crio uma máscara. Vou pintar essa máscara de preto com o meu pincel branco. Mais ou menos assim. E eu vou pintar de branco aqui essa máscara preta, tá? Eu vou pintar de branco aqui aonde eu quero que ela apareça. Aonde eu quero que ela venha, porque senão ela vem muito aqui para baixo. Eu não quero que ela venha mais ou menos assim. Então foi o que eu fiz. E aí esse foi o resultado. Fiz uma segunda camada aqui de nível. Dei uma estourada aqui no nível também para ele ficar brilhante. Vou excluir a máscara aqui para vocês verem, ó. Eu dei uma estourada aqui no nível. E aí, com a máscara preta, fiz a mesma coisa. Eu peguei o pincel e clareei só essa área aqui do sol, tá? Porque o céu aqui estava muito cinza. Então, ele precisava invadir o branco um pouquinho para cá. Foi o que eu fiz. Eu joguei o branco aqui para cima. Beleza. O meu background está construído. Na lata, eu peguei depois essa camada aqui, ó, de poeira. Vou excluir ela aqui para vocês verem. É uma camada de poeira. Aqui ela está com 76%. Eu estou trabalhando aqui no formato de divisão. Poderia trabalhar aqui talvez superexposição, sobreexposição, cor mais clara. Qualquer uma dessas aqui ficaria legal, mas estou trabalhando com divisão. Diminuí um pouco a opacidade dela, porque ela estava muito forte, não queria que ela chamasse muita atenção. E o mesmo esquema que eu faço para tudo. Eu crio uma máscara. Eu vou inverter essa máscara com o Ctrl I. Você clica aqui na máscara e dá um Ctrl I. E aí você pega o pincel e vai pintando aqui só onde você quer que ela apareça, tá? Você pega o pincel branco e vai pintando a máscara, não a camada, a máscara. Aonde eu quero que ela apareça. Beleza. Aí aqui eu estou usando uma outra imagem de respingos, tá? Essa aqui é a imagem que eu estou usando. Joguei aqui na tampa. Fiz a minha... Coloquei aqui em modo de cor mais clara, para ela poder ficar bacaninha. Não precisei fazer a máscara aqui, porque ela já causou legal. Então, ficou do tamanho que fiz o ajuste, né? Lógico. Para ela sair aqui da tampa.
E o resultado foi esse. Então a minha configuração da lata tá certo, tá? A minha configuração da lata é isso aqui. Agora eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar alguns efeitos aqui em cima para isso aqui ficar mais interessante, ficar mais atrativo. E aí é o mesmo esquema do respingo ali, é o mesmo esquema dos pingos aqui atrás, é tudo isso aqui. A gente vai uma por uma. Então eu pego um efeito de água aqui, ó. Esse aqui é o meu arquivo original. Jogo ele aqui para cima. Trabalho aqui no cor mais clara também. Aí esses modos de sobreposição aqui, quando ela está com fundo preto, ele exclui o preto e mantém o que está na imagem, tá? Aqui em cima, esses de cima ele exclui o branco. Esses de baixo aqui ele exclui o preto. Então você trabalha aqui o que for melhor. No caso aqui, divisão tá bacana. Eu estava trabalhando cor mais clara, mas pode ser o divisão também, entendeu? É isso aqui. Fiz a minha máscara e pintei aonde eu quero que ela apareça, tá? Então ela só vai aparecer nesse pedaço aqui. Vou desativar minha máscara, ó. Tá vendo? Ela tinha um pouco aqui para baixo. Eu tirei isso aqui. Poderia até ter tirado um pouquinho mais aqui. Escondido um pouquinho mais. Aí, é isso aqui. Logo em seguida, eu fiz uma outra de respingos também. Porém, agora eu joguei ele por cima da minha máscara. Ó. Joguei ele por cima. A minha imagem original é essa aqui, ó. Joguei ele por cima. E aí eu apaguei aonde eu não queria, tá vendo? Eu apaguei aqui porque tinha muita informação. Deixei um pouco aqui meio desfocado, uma gota aqui saindo, né? Meio que espirrando água e tudo mais. Também, modo de sobreposição cor mais clara. A próxima também foi uma imagem parecida. Foi essa imagem aqui. Sempre o mesmo esquema, tá? Coloquei em subexposição linear. Achei que o resultado ficou um pouquinho melhor. Fiz a minha máscara. E aí eu fui pintando só onde eu queria que ela aparecesse. A próxima máscara é uma máscara de brilho. Essa aqui é a minha máscara, tá? É um efeito de brilho. Eu joguei ele aqui para cima para ele dar uma tingida aqui na minha lata, tá vendo? Ele traz um pouco de cor, deixa ela mais natural. Ele deixa ela um pouquinho amarelada aqui ela deixa um pouquinho azulada, que ele faz uma luz, uma contraluz do sol. Mesma coisa também, fiz a minha máscara e pintei onde eu queria que ela mostrasse para mim. A próxima também é uma camada de brilho. Essa camada aqui também está com máscara, também está com subexposição, desculpa. E por último, eu joguei uma poeira aqui, cara. Joguei essa poeirinha aqui, ó. Esse arquivo de poeira para dar uma sujada aqui embaixo. E também mesmo esquema, tá? Joguei um arquivo de poeira aqui para dar uma embaçada aqui nessa pedra aqui que estava muito dura, estava muito escura, estava feia. Então eu acabei jogando essa fumaça. Porém, esse aqui não é o meu resultado final ainda, né? Esse aqui ainda não é o meu resultado final. Depois de ter feito tudo isso, eu jogo todas essas camadas dentro de um grupo. Vou duplicar esse grupo e vou agrupar ele. Dá um Ctrl E. Ctrl E. Ou eu posso criar um objeto inteligente, né? Eu recomendaria agrupar, porque como a gente já tem ela aqui embaixo, eu crio um grupo. E aqui eu vou fazer um outro tratamento agora, para essa imagem ficar mais bacana ainda. Esse tratamento é o quê? Vou abrir ela aqui para vocês verem. Ó, esse aqui foi o primeiro tratamento que eu fiz, tá? Eu mexi nas cores dela e um pouco na nitidez. Então essa aqui é a minha imagem tratada, essa aqui é a minha imagem real. Com a minha imagem agrupada, eu vou vir aqui no filtro de câmera RAW. E aí eu vou fazer o meu tratamento aqui agora, tá? Qual que é o meu tratamento? Eu vou mexer um pouco na exposição. Vou talvez jogar um pouquinho a paleta de cor aqui para dentro do azul, deixar ela um pouco mais fria. Vou mexer um pouquinho aqui na textura, colocar um pouquinho de textura. Talvez na claridade aqui, aumentar um pouquinho a claridade. Bem suave, tá?
Essa configuração aqui ela não precisa ser muito agressiva, porque depois a gente vai fazer mais duas. Eu gosto de mexer bastante aqui no misturador de canais, então eu pego aqui os azuis, ó. Eu consigo deixar ele mais, ó, que eu deixei mais puxado pro roxo. Eu consigo pegar ele aqui, ó, tá vendo? Dar uma clareada nela, aonde tem tom de azul em cima do verde, eu consigo ou escurecer ou dar uma clareada, dependendo do que eu quero. Consigo mexer aqui nos verdes, então deixar um pouco mais opaco, um pouco mais claro. Aqui no amarelo, ó, então ele já mexe no fundo. Consigo trazer o amarelo aqui mais parecido com o tom do verde. Ou consigo deixar ela mais apagada. Então vai depender muito do que você quer fazer, tá? Você vai usar isso aqui meio que para ambientar a sua imagem. E aí você dá um OK. Essa aqui é a que eu tinha feito, essa aqui é a que eu fiz agora. Tá quase parecido. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Então vou duplicar essa imagem que já está tratada. Vou vir aqui de novo no Camera Raw, no filtro de Camera Raw. Porém agora eu vou mexer aqui na textura dela. E vou aumentar bastante essa textura. E vou aumentar um pouco a claridade. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero melhorar essa logo aqui, ó. Eu quero deixar essa logo mais bonita. Então eu vou aumentar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou realçar ela um pouco mais. Você vê que ela ficou bem distorcida, mas é exatamente isso que eu quero. Então eu tenho a minha imagem original e tem uma imagem distorcida aqui, que ela não tá bonita, mas alguns detalhes delas eu acabo usando. Então o que eu faço aqui? Eu crio uma máscara, vou dar um Ctrl I na minha máscara para ela inverter, vou pegar um pincel e aí eu vou pintar aqui aonde eu quero realçar, tá vendo? Aqui no brilho, aqui na água, aqui onde está o peso da lata. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou criar alguns pontos de luz dentro da minha lata, entendeu? Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Até menos suave do que eu fiz agora. E por último, a mesma coisa que eu fiz, porém agora ao contrário. Então, ao invés de aumentar o brilho, vou pegar a minha camada original, jogar para cá. Ao invés de mexer com o brilho aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou embaçar essa imagem. Tá vendo? Ao invés de aumentar a claridade, eu vou diminuir. E ao invés de aumentar a textura, eu também vou diminuir. Vou deixar ela um pouco mais embaçada. Tá vendo? E vou escurecer um pouquinho mais. E aí aqui é a mesma coisa. Vou tirar a saturação, exposição. Vou deixar ela bem escura. Ó. E vou dar um OK. Então, o que eu fiz? Eu tenho a minha imagem RAW original. Eu tenho uma imagem RAW distorcida para claro, né? Estourada um pouco mais claro. E tenho uma imagem RAW estourada para escuro. E aí, escura, eu vou criar uma máscara nela. Vou esconder ela. E aí, eu vou escurecer agora só as bordas dela. Para trazer o destaque aqui para minha imagem de frente, tá vendo? Vou dar uma escurecida aqui, ó. Então eu chamo o ponto de visão aqui para o meio. Eu escureço as bordas, tampo um pouco de informação e chamo aqui para o meio. Que seria mais ou menos isso. Poderia, de repente, que eu não fiz aqui, poderia criar mais uma camada aqui, talvez de matiz saturação, tirar um pouco a saturação, escondo essa máscara e aí eu jogo a saturação aqui. Desculpa, eu jogo a saturação aqui só no meio aqui, ó. Para deixar o fundo aqui um pouco escuro. Entendeu? Eu acho que é isso, pessoal. Não sei se deu para entender mais ou menos aí como que é o processo de trabalhar numa imagem dessa. Mas eu acho que foi isso aí. O videozinho aí tá dando quase 25 minutos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como que eu faço para produzir uma imagem dessa para rede social. Lembra de seguir meu Instagram, eu sempre posto vídeo lá com alguns trabalhos que eu faço. E me segue aqui também no YouTube, vou começar a soltar vídeo agora sempre, com esses tutoriais aí de Photoshop. Tô com meu estúdio novo aqui agora, não sei até quando vou ficar aqui, mas tô com esse estúdio novo.
E é isso aí. É isso aí. Tô gravando com meu celular ainda, então um pouco de dificuldade de olhar pra câmera, parece que eu tô vesgo, mas eu acho que é isso aí. Tiver a fim de aprender Photoshop, quiser trabalhar com design, tiver a fim de entrar nesse mundo aí, pra você que é designer, que tá começando agora ou que já trabalha, quiser aprender um pouquinho mais, algumas dicas técnicas que eu uso aí, que eu trabalho, me segue aí no Instagram, me segue aqui no YouTube. E é isso aí. Valeu, pessoal. Abraço. Falou!